Sabe, dizem que o silêncio é a ausência de som, mas naquela noite, caída no pé daquela escada escura, eu descobri que o silêncio tem um peso. Ele esmaga. Eu estava ali, com o rosto colado no piso frio de ardósia do porão, sentindo um gosto metálico de sangue na boca e um zumbido que não parava dentro dos meus ouvidos. A dor física era um clarão que subia pela minha perna e explodia na minha coluna. Mas o que me mantinha paralisada não era o osso quebrado ou o corte na testa. Era o som que vinha lá de cima, o som de passos leves, quase rítmicos, e o barulho de uma garrafa de vinho sendo aberta. Eu ouvi o tilintar das taças, ouvi o riso abafado da Eliane, minha nora, e a voz do meu filho, o meu único filho, Ricardo, dizendo que finalmente o ar da casa parecia mais leve. Eles não desceram para ver se eu estava viva. Eles não chamaram o socorro. Eles simplesmente apagaram a luz do corredor e me deixaram ali, no escuro, como se eu fosse um móvel velho que eles tinham acabado de descartar. Eu olhava para aquele degrau, o último que meus pés tocaram antes do empurrão, e a única coisa que passava pela minha cabeça era como o amor de uma mãe pode ser a corda que o próprio filho usa para nos enforcar. Eu sou a Teresa Lombardi, tenho 74 anos, e aquela noite foi o fim da mulher que eu fui a vida inteira, mas foi o nascimento de algo que eles nunca imaginaram que eu pudesse ser. Eu sempre acreditei que a nossa casa era o nosso santuário. Construí cada parede desse lugar junto com o meu falecido marido, o Raul. Foram décadas de trabalho, de economia, de mãos sujas de cimento e sonhos compartilhados. Quando o Raul partiu, há 5 anos, as paredes pareceram se afastar, e o silêncio se tornou meu único companheiro. Então, quando o Ricardo me procurou com aquele olhar de menino desamparado, dizendo que as coisas não estavam bem, que a empresa onde ele trabalhava tinha fechado, e que ele e a Eliane precisavam de um teto por apenas alguns meses, eu não pensei 2 vezes. Eu abri as portas, o coração e a despensa. Eu achei que estava sendo a salvadora da família, mas eu estava apenas colocando os lobos para dentro do curral. No começo, eram flores, cafés da manhã postos à mesa, elogios à minha comida, promessas de que logo eles estariam em um lugar próprio. Mas os meses viraram 1 ano e o tom de voz começou a mudar. As sugestões viraram ordens. A minha presença, que antes era o motivo de eles estarem ali, passou a ser um estorvo. Eu comecei a perceber olhares trocados por cima da mesa, conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala, e o pior de tudo, o sumiço de papéis que eu guardava com a minha vida. Antes de eu te contar como eu saí daquele chão frio e o que aconteceu quando o sol nasceu, eu queria te pedir uma coisa. Se você, assim como eu, acredita que o respeito e a justiça são os pilares de qualquer família, ou se você já sentiu na pele a dor de ser subestimada por ter mais idade, se inscreva aqui no canal. Curta esse vídeo e compartilhe com as suas amigas, com as mulheres da sua vida. Muitas vezes a gente sofre em silêncio achando que está sozinha, mas não estamos. Comente aqui embaixo se você já passou por algo parecido ou se conhece alguém que precisou ser forte quando todos achavam que ela era frágil. A sua presença aqui me ajuda a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. Para vocês entenderem como eu cheguei ao ponto de ser empurrada pelo meu próprio sangue, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu nasci em uma época em que a mulher era criada para servir, para cuidar e, acima de tudo, para aguentar. Meus pais eram imigrantes que não tinham nada além da força de trabalho. Eu cresci vendo minha mãe lavar roupa para fora até as mãos ficarem em carne viva para que eu pudesse ter um par de sapatos novos para ir à escola. Eu aprendi o valor de cada centavo antes mesmo de aprender a ler direito. Quando conheci o Raul, eu era uma moça cheia de vida, mas já com uma casca grossa de responsabilidade. Nós dois éramos iguais. Trabalhamos em feira, carregamos caixa, economizamos o que era impossível economizar. O Ricardo nasceu quando já tínhamos uma estabilidade, e talvez esse tenha sido o nosso primeiro erro. Queríamos dar a ele tudo o que não tivemos. Queríamos que ele tivesse as mãos macias, que estudasse nas melhores escolas, que nunca soubesse o que era o ronco de uma barriga vazia. E ele teve. Ele teve tanto que acho que nunca entendeu o peso do que custava. O Raul sempre dizia que estávamos criando um príncipe, e eu sorria, orgulhosa. Eu via o Ricardo crescer e achava que cada conquista dele era uma vitória minha.
Quando ele se formou, quando conseguiu o primeiro emprego em uma multinacional, eu senti que meu dever estava cumprido. Mas a vida tem formas estranhas de nos mostrar a realidade. O Ricardo sempre teve uma tendência a querer o caminho mais curto. Ele não queria construir, ele queria ter. E quando ele conheceu a Eliane, essa característica só se intensificou. Ela veio de uma família que tinha posses, mas que tinha perdido tudo por causa de má gestão e aparências. Ela tinha sede de luxo e uma pressa que me assustava. No começo, eu achei que era apenas ambição de jovem, algo que a maturidade curaria. Como eu estava enganada, a maturidade só deu a eles ferramentas mais sofisticadas para a maldade. Lembro-me de quando o Raul adoeceu. Foram 2 anos de luta contra um câncer que o consumia dia após dia. Naquela época, o Ricardo já estava casado e morando em um apartamento caro que nós ajudamos a comprar. Ele vinha visitar o pai uma vez por semana, passava 15 minutos e saía dizendo que tinha reuniões importantes. Eu ficava ali, trocando curativos, segurando a mão do meu marido nas noites de dor, e o Ricardo parecia um estranho visitando um hospital. Ele não se envolvia. Ele não queria ver o declínio, ele só queria saber se o seguro de vida estava em dia. Aquilo me doía, mas eu justificava para mim mesma. Ele é jovem, ele não sabe lidar com a morte. A gente sempre cria desculpas para quem ama, não é? A gente constrói castelos de justificativas para não ter que encarar o monstro que ajudou a alimentar. Depois que o Raul se foi, a casa ficou enorme. Cada canto tinha uma lembrança. A poltrona onde ele lia o jornal, o jardim que ele cuidava com tanto zelo, o cheiro do café que ele gostava. Eu me sentia perdida. E foi nesse momento de maior vulnerabilidade que o Ricardo e a Eliane se aproximaram de verdade. Não com carinho, mas com uma eficiência quase cirúrgica. Eles começaram a dizer que eu não deveria morar sozinha, que era perigoso, que eu poderia cair, que eu poderia esquecer o gás ligado. Eles plantaram a semente do medo no meu coração, uma semente que eles mesmos regavam todos os dias com notícias de assaltos e acidentes domésticos. Eu, que sempre fui uma mulher independente, me vi duvidando da minha própria capacidade de cuidar de mim mesma. Quando eles finalmente sugeriram a mudança, venderam o apartamento deles com a desculpa de que precisavam de capital para um investimento imperdível e que o melhor para todos seria unir as forças. Eu aceitei com um alívio que hoje me dá náuseas. No primeiro mês, a Eliane era uma companhia constante. Me levava para fazer as unhas, me acompanhava ao médico, ouvia minhas histórias do passado com uma paciência que eu achava genuína. Mas aos poucos, ela começou a assumir as rédeas da casa. Dona Teresa, a senhora não precisa se preocupar com as contas. O Ricardo resolve isso no computador. Dona Teresa, essa cozinha é muito cansativa para a senhora. Deixe que eu cuido de tudo. De repente, eu não era mais a dona da minha própria casa. Eu era uma hóspede que estava sendo lentamente isolada no meu próprio quarto. A mudança de comportamento do Ricardo foi o que mais me quebrou. Ele parou de me chamar de mãe e passou a me tratar como um problema administrativo. Ele falava comigo sem olhar nos meus olhos, sempre focado no celular ou em papéis. E foi aí que os sumiços começaram. Primeiro foram algumas joias que eu não usava com frequência. Um anel de formatura que o Raul me deu, um par de brincos de pérola que era da minha avó. Quando perguntei, a Eliane disse com a maior naturalidade do mundo que eu devia ter guardado em outro lugar e esquecido. A idade chega para todos, Dona Teresa. A memória é a primeira a ir embora. Ela dizia com um sorrisinho de lado que gelava minha espinha. Ela estava tentando me convencer de que eu estava ficando louca. E o pior é que por um tempo eu quase acreditei. Eu comecei a anotar tudo. Onde eu guardava cada coisa, o que eu comia, que horas eu acordava. Eu precisava provar para mim mesma que minha mente ainda era minha. Foi nesse período que eu procurei a doutora Beatriz. Ela é filha de uma grande amiga minha de infância, a Cida. A Beatriz é uma advogada jovem, de olhos astutos, que não se deixa enganar por aparências. Eu a chamei para um chá em uma tarde em que o Ricardo e a Eliane tinham saído para um jantar. Eu não contei tudo de imediato. Estava com vergonha. Como eu ia admitir para a filha da minha amiga que eu tinha medo do meu próprio filho? Mas a Beatriz percebeu. Ela viu minhas mãos tremendo ao segurar a xícara. Ela viu como eu olhava para a porta a cada barulho na rua. Ela pegou na minha mão e disse: Dona Teresa, a senhora não está ficando louca e a senhora não está sozinha.
Se algo estiver errado, me conte. A lei serve para proteger as pessoas, não para facilitar abusos. Aquelas palavras foram o meu primeiro bote salva-vidas. Eu comecei a observar com mais atenção as pastas que o Ricardo trazia para casa. Um dia, encontrei uma delas aberta no escritório, e o que eu vi ali fez meu sangue congelar. Eram documentos do banco, solicitações de empréstimos vultosos em meu nome, todos com a minha assinatura. Mas eu nunca tinha assinado nada daquilo. Eles tinham treinado a minha assinatura. Eles estavam usando o meu patrimônio, a minha segurança para o futuro, para cobrir os buracos dos luxos que eles não podiam pagar. E havia algo pior. Uma petição inicial para um processo de interdição. Eles queriam me declarar incapaz legalmente. Eles queriam me trancar em um asilo e ficar com a escritura desta casa e com cada centavo da minha aposentadoria e das economias que o Raul deixou. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na poltrona do meu quarto, no escuro, ouvindo o som da chuva lá fora e o som do meu próprio coração batendo descompassado. Eu percebi que a batalha não era mais por conforto ou por respeito. Era pela minha dignidade, pela minha liberdade. Eu liguei para a doutora Beatriz no dia seguinte, de um telefone público na padaria, porque eu já não confiava nem nas paredes da minha própria sala. Contei tudo. Ela me orientou a não mudar meu comportamento. Seja a Dona Teresa que eles acham que você é. Deixe que pensem que você está confusa, que você está frágil. Enquanto isso, eu vou levantar todas as movimentações bancárias e preparar a nossa defesa. E assim eu fiz. Por 2 semanas, eu vivi um teatro. Eu sorria para a Eliane. Eu fingia esquecer onde estavam as chaves. Eu aguentava as piadinhas maldosas sobre a minha velhice. Mas por dentro, eu estava montando um exército de provas. Até que chegamos àquela noite fatídica. A tensão na casa estava no limite. O Ricardo parecia nervoso, andava de um lado para o outro. Eu tinha descoberto, naquele mesmo dia, que eles tinham marcado uma perícia médica particular, com um médico que eu sabia que era amigo da Eliane, para forjar o laudo da minha incapacidade. Eu sabia que não podia mais esperar. Naquela noite, depois do jantar, eu os chamei na sala. Eu não estava trêmula. Eu não estava confusa. Eu me sentei na poltrona do Raul, com a coluna ereta, e coloquei sobre a mesa de centro as cópias que a Beatriz tinha conseguido das transferências ilegais que eles tinham feito. O rosto do Ricardo passou do branco para o vermelho em segundos. A Eliane tentou começar com o jogo de Dona Teresa, a senhora está se confundindo de novo. Mas eu a interrompi com uma voz que eu nem sabia que ainda tinha. Eu disse que sabia de tudo. Dos empréstimos, da falsificação, da tentativa de interdição. Eu disse que queria que eles saíssem da minha casa em 24 horas, ou eu iria à delegacia. Eu achei que a verdade os intimidaria. Eu achei que, diante da prova do crime, o Ricardo voltaria a ser o meu filho e pediria perdão. Mas o que eu vi nos olhos dele não foi arrependimento, foi ódio, um ódio frio e calculista. Ele se levantou, caminhou até mim e começou a gritar que eu era uma velha ingrata, que ele estava sacrificando a vida dele para cuidar de uma carcaça que não servia para mais nada. A discussão escalou. Ele começou a jogar as coisas no chão, quebrando os vasos que eu tanto amava. A Eliane incentivava, dizendo que eu estava tendo um surto psicótico e que precisavam me conter. Eu tentei ir para a cozinha para pegar o meu celular e ligar para a Beatriz, mas o Ricardo me bloqueou. Ele me empurrou para o corredor que dava para a escada do porão. Eu gritei, mas ele tapou a minha boca com a mão. Você quer mandar em alguma coisa, mãe? Pois mande no seu silêncio agora. Ele sibilou no meu ouvido. Foi tudo muito rápido. Eu senti as mãos dele no meu peito, um empurrão seco, violento. O mundo girou. Meus pés perderam o contato com o chão. Eu senti cada degrau batendo nas minhas costas, na minha cabeça, até que o impacto final no cimento frio me tirou os sentidos por alguns instantes. Quando abri os olhos, eu estava ali, no fundo daquele abismo doméstico, ouvindo o meu próprio filho rir enquanto trancava a porta lá em cima. Eles acharam que tinham vencido. Eles acharam que eu estava morta ou quebrada demais para reagir. Mas eles esqueceram de um detalhe. O meu celular não estava na cozinha. Estava no bolso do meu roupão. E eu ainda tinha um braço que funcionava. A dor no meu corpo era uma coisa viva, sabe? Parecia que cada nervo tinha se transformado em um fio de eletricidade desencapado.
Eu conseguia sentir o inchaço crescendo no meu tornozelo e uma pontada aguda nas costelas toda vez que eu tentava puxar o ar. Mas o que mais me sufocava era o cheiro daquele porão. Tinha cheiro de poeira antiga, de caixas de papelão úmidas e de algo que eu mesma tinha guardado ali por décadas. As lembranças de uma vida inteira. Eu estava deitada em cima de um tapete velho que um dia enfeitou a nossa sala de estar quando o Ricardo ainda era um bebê e engatinhava pela casa. A ironia da vida é um tapa na cara que a gente não espera. Ali, no escuro, eu comecei a rir. Uma risada rouca, misturada com um choro, porque eu percebi que estava sendo descartada no meio do lixo que eu me recusei a jogar fora. Eu tateei o bolso do roupão com os dedos trêmulos. O celular estava lá. A tela estava trincada, um risco brilhante atravessava o visor de ponta a ponta, mas ele acendeu. Aquela luzinha azulada no meio da escuridão parecia o farol de um navio no meio de uma tempestade. Eu olhei para o topo da escada. A fresta de luz debaixo da porta do porão me dizia que eles ainda estavam lá em cima. Eu conseguia ouvir o som da televisão. Eles estavam assistindo a uma série, como se nada tivesse acontecido. Como se a mãe dele não estivesse jogada no chão, talvez morrendo, a poucos metros de distância. Foi ali, naquele exato momento, que a última gota de piedade que eu tinha pelo meu filho evaporou. Sabe aquela sensação de quando o gelo quebra? Meu coração fez exatamente esse som. Eu não liguei para o 190. Eu não liguei para uma ambulância. Eu sabia que, se os paramédicos chegassem, o Ricardo e a Eliane fariam uma cena. Eles diriam que eu me confundi, que eu caí sozinha porque estou velha e senil. Eles me internariam em uma ala psiquiátrica antes mesmo de eu conseguir dar o meu depoimento. Eu precisava de alguém que soubesse da verdade antes de eu sequer abrir a boca para um policial. Eu disquei o número da doutora Beatriz. Eram quase 11 horas da noite. No terceiro toque, ela atendeu com a voz de quem já estava esperando que o pior acontecesse. Eu não dei boa noite. Eu não expliquei a dor. Eu apenas disse as 3 palavras que tínhamos combinado como o nosso código de emergência absoluta. O plano mudou. A Beatriz não perguntou o porquê. Ela apenas disse: "Não se mova, Teresa. Eu estou saindo agora e estou levando o que combinamos. Mantenha o celular ligado, mas no silencioso. Eu chego em 20 minutos." Quando ela desligou, o silêncio do porão pareceu ficar ainda mais denso. Eu sabia que precisava aguentar. Para passar o tempo, para não deixar a dor me levar para a inconsciência, eu comecei a forçar minha mente a voltar. Eu precisava lembrar de cada detalhe, de cada sacrifício, para alimentar o fogo da minha indignação. Porque a raiva, minhas queridas, às vezes é o único combustível que nos mantém vivas quando a tristeza quer nos apagar. Vocês não imaginam o que eu e o Raul passamos para construir o que temos. O Ricardo vê essas paredes de tijolo aparente, esse quintal com árvores frutíferas e acha que isso brotou do chão por mágica. Ele não estava lá quando o Raul trabalhava em 2 empregos, chegando em casa com as mãos tão inchadas que não conseguia fechar os dedos para segurar o garfo no jantar. Eu me lembro de um inverno, há uns 40 anos, em que a situação apertou de um jeito que a gente não tinha como pagar a conta de luz e as prestações do terreno ao mesmo tempo. Eu passei 3 meses lavando roupa para fora no tanque, com a água gelada de julho, para garantir que o terreno não fosse a leilão. Minhas mãos rachavam, sangravam, mas eu olhava para o Ricardo, que dormia aninhado no berço, e sentia que cada dor valia a pena. A gente queria que ele fosse um doutor. A gente queria que ele tivesse o prestígio que o trabalho braçal nunca deu ao pai dele. Quando ele passou no vestibular para a economia, nós fizemos um churrasco que durou o domingo inteiro. O Raul chorava de soluçar, dizendo que agora a linhagem dos Lombardi tinha um intelecto, não só braços fortes. Para pagar os livros caros, os ternos que ele dizia que precisava para os estágios e as viagens de intercâmbio, nós deixamos de trocar de carro por 15 anos. Nós deixamos de viajar. A nossa única diversão era sentar na varanda e planejar o futuro dele. O erro foi que, enquanto a gente planejava o futuro dele, ele já estava planejando como se livrar do nosso passado. A Eliane entrou na vida dele como um furacão de sofisticação. Ela falava de vinhos, de marcas de roupas, de lugares que eu só via na televisão. Eu ficava encantada, achando que meu filho tinha encontrado uma mulher de classe. Mas a classe dela era uma pintura fina sobre uma parede podre.
Eu me lembro de uma vez, num jantar de aniversário do Ricardo, logo que eles se casaram. Eu tinha feito a minha famosa lasanha, aquela que o Ricardo sempre amou. A Eliane mal tocou na comida. Ela disse, com aquele tom de voz que parece que está te fazendo um favor, que o glúten e a gordura daquela receita eram atentados à saúde. O Ricardo, que antes repetia 3 vezes o meu prato, concordou com a cabeça e empurrou a comida de lado. Foi a primeira vez que eu senti que estava perdendo o meu filho para um mundo onde o amor de mãe era considerado algo pesado e ultrapassado. Depois que eles se mudaram para cá, a convivência virou um campo minado. A Eliane começou a mudar os móveis de lugar sem me perguntar. Ela dizia que a casa estava carregada de energia velha. Um dia, eu cheguei da missa e vi que ela tinha jogado fora a coleção de discos de vinil do Raul. Eram discos raros, de óperas que ele ouvia aos domingos de manhã enquanto cuidava das roseiras. Eu gritei, eu chorei, eu disse que aquilo era a minha vida. O Ricardo só me olhou com um desprezo frio e disse: "Mãe, para de ser dramática." Aquilo era um ninho de traças. A Eliane está tentando deixar a casa apresentável para os nossos amigos. Naquele dia, eu percebi que eles não queriam morar comigo. Eles queriam que eu desaparecesse para que a casa fosse finalmente deles. Mas eles não sabiam que eu não era tão boba quanto aparentava. Eu comecei a notar que as correspondências do banco não chegavam mais na caixinha do correio. Eu estranhei, porque eu sempre fui muito organizada com os meus extratos. Quando eu liguei para o gerente do banco, um rapaz novo que não me conhecia, ele disse que o meu curador já tinha retirado os documentos pessoalmente. Curador? Eu quase caí da cadeira na cozinha. Eu perguntei o nome do curador e ele disse: Ricardo Lombardi. Ele tinha ido ao banco com uma procuração que eu nunca assinei. Foi ali que eu entendi o nível do perigo. Eles estavam me cercando, tirando meu acesso ao meu próprio dinheiro, para que eu ficasse totalmente dependente da caridade deles. Foi aí que entrou na história a Cláudia. A Cláudia foi minha vizinha há muitos anos, mas ela se mudou e acabou fazendo carreira no setor financeiro. Hoje ela é uma mulher poderosa, diretora de uma empresa de auditoria. Eu a procurei, fingindo que queria apenas tomar um café e colocar a conversa em dia. Mas no meio do café, eu desabei. Contei minhas suspeitas. A Cláudia, com aquela firmeza de quem lida com números e fraudes o dia inteiro, me disse: Teresa, me dá o seu CPF e os nomes completos deles. Eu vou fazer uma varredura por fora. Se eles estiverem fazendo o que eu acho que estão, nós vamos precisar de mais do que uma conversa de família. Nós vamos precisar de provas. 3 dias depois, a Cláudia me ligou em choque. Ela descobriu que o Ricardo tinha aberto 3 empresas de fachada no meu nome. Ele estava usando o meu crédito para fazer empréstimos gigantescos, que ele depois transferia para contas no exterior. Ele estava me endividando até o pescoço e, ao mesmo tempo, criando um rastro de documentos que faziam parecer que eu estava gastando esse dinheiro compulsivamente. Ele está montando um caso de demência senil e gastos descontrolados contra você, Teresa, a Cláudia me avisou. Ele quer provar para um juiz que você não tem mais condições de gerir o seu patrimônio porque está esbanjando o que não tem. Eu senti um frio na espinha que nem o sol do meio-dia conseguiria aquecer. Como é que alguém que eu carreguei no ventre, que eu amamentei, que eu embalei no colo, podia ser tão cruel? A Cláudia me apresentou a doutora Beatriz, e as duas viraram meus anjos da guarda. A Beatriz me explicou que precisávamos de uma prova de má-fé direta, algo que não fosse apenas papel, mas uma ação. Eles vão tentar um movimento final em breve, Teresa. Quando eles se sentirem seguros de que você está isolada, eles vão dar o bote. E o bote veio naquela noite da escada. O que eles não contavam é que eu já tinha instalado, com a ajuda do seu antenor, meu vizinho de parede, pequenas câmeras escondidas em 3 pontos da casa. O seu antenor é um senhor de 80 anos, ex-perito da polícia técnica, que vive sozinho desde que a esposa faleceu. Ele sempre foi muito observador. Um dia, ele me parou no portão e disse: Dona Teresa, eu vejo o movimento na sua casa. Eu vejo como aquele rapaz fala com a senhora no jardim quando acha que ninguém está olhando. Se a senhora precisar de um lugar para esconder algo ou de alguém que saiba mexer com tecnologia de segurança, minha porta está sempre aberta. O antenor virou meu aliado técnico.
Foi ele quem comprou as câmeras pela internet e me ensinou a carregar as imagens para uma nuvem digital que a Beatriz acessava. Ele fazia isso durante as madrugadas, pulando o muro baixo que divide os nossos quintais, enquanto o Ricardo e a Eliane dormiam o sono dos justos. Então, ali caída no porão, eu sabia que o empurrão tinha sido filmado. Eu sabia que a risada deles e a omissão de socorro estavam sendo registradas. A dor na minha perna era real. O sangue no meu rosto era real, mas a minha vitória também já era real. Eles só não sabiam ainda. Eu ouvi um barulho de motor de carro parando na frente de casa. Não era o som do carro da Beatriz. Era algo mais pesado. Olhei para a frestinha da janela do porão que ficava rente ao chão do jardim. Vi as luzes vermelhas e azuis refletindo nas folhas das minhas camélias. A Beatriz não veio sozinha. Ela trouxe a cavalaria. Lá em cima, o barulho da televisão parou. Eu ouvi a voz da Eliane, aguda, nervosa. Ricardo, tem polícia na porta? O que você fez? Ouvi os passos pesados do meu filho correndo para a janela. Ele devia estar achando que era algum engano, ou talvez algum vizinho reclamando de barulho. Ele não fazia ideia de que o castelo de cartas dele estava prestes a desabar. Eu tentei me sentar, mas a dor nas costelas me fez recuar. Eu precisava ficar consciente. Eu precisava ver o rosto dele quando ele percebesse que a velha frágil tinha sido mais esperta que o executivo brilhante. A porta da frente foi aberta. Eu ouvi a voz firme da Beatriz. Nós temos um mandado de busca e apreensão e uma ordem de verificação de bem-estar para a senhora Teresa Lombardi. O Ricardo tentou impedir. Eu ouvi ele gritando. Minha mãe está dormindo, ela não está bem da cabeça, ela teve um surto e se trancou no quarto, vocês não podem entrar assim. Mas a Beatriz não é mulher de se intimidar. Nós sabemos exatamente onde ela está, Ricardo. E nós sabemos o que você fez. O som de passos correndo pelo corredor se intensificou. Eu ouvi a chave girando na porta do porão. A luz inundou a escada, me cegando por um momento. Eu vi a silhueta do Ricardo no topo dos degraus. Ele parecia um monstro contra a luz. Mas quando ele olhou para baixo e me viu com o celular na mão e viu os policiais logo atrás da Beatriz, a expressão dele mudou. O rosto dele desabou. Ele não era mais o carrasco, ele era um rato encurralado. Mãe, ele começou a dizer, com aquela voz de choro falsa que ele usava quando era criança e quebrava algo valioso. Mãe, foi um acidente, eu juro. Eu tentei te segurar. Eu não respondi. Eu apenas olhei para a Beatriz, que descia as escadas correndo, seguida por 2 policiais e um paramédico. Ela se ajoelhou ao meu lado, ignorando a poeira e o mofo. Teresa, você está bem? Fala comigo. Eu olhei para ela, dei um sorriso fraco e entreguei o celular. Está tudo aqui, Beatriz. O empurrão, as conversas sobre o asilo, o riso deles, está tudo na nuvem. Os paramédicos começaram a trabalhar no meu corpo, colocando o colar cervical, imobilizando a minha perna. A dor era insuportável, mas o alívio de ver o Ricardo sendo algemado no topo daquela mesma escada de onde ele me jogou foi o melhor remédio que eu poderia receber. A Eliane estava histérica na sala. Eu conseguia ouvir os gritos dela, dizendo que a culpa era toda do Ricardo, que ela não sabia de nada, que ela era apenas uma esposa dedicada. É impressionante como o amor desses criminosos acaba rápido quando o camburão chega. Ela tentou correr para o quarto, provavelmente para tentar destruir algum documento ou pegar alguma joia, mas um dos policiais, que já tinha sido instruído pela Beatriz sobre as empresas de fachada, a impediu. A senhora não vai a lugar nenhum, dona Eliane. Temos muito o que conversar sobre as assinaturas falsificadas nos contratos de empréstimo. Enquanto me levavam na maca, passando pela sala onde eu vivi os melhores anos da minha vida com o Raul, eu vi o estrago que eles tinham feito. Móveis quebrados, garrafas de vinho caras espalhadas, um rastro de destruição que simbolizava o que eles fizeram com a nossa família. Mas eu também vi o seu antenor parado na calçada, com o olhar sério e vigilante. Ele fez um sinal de positivo com a mão para mim. Ele tinha feito a parte dele. Ele tinha garantido que as câmeras estivessem operando até o último segundo. A viagem na ambulância foi um borrão de luzes e sirenes. Eu só pensava que aquela era a última vez que eu sairia daquela casa como uma vítima. Da próxima vez que eu cruzasse aquele portão, seria para retomar o que era meu. Mas o confronto estava longe de acabar. O Ricardo e a Eliane tinham advogados caros, pagos com o meu próprio dinheiro, e eles iam lutar sujo.
Eles iam tentar usar a minha idade contra mim até o último minuto. O que eles não sabiam é que uma mulher que lavou roupa no gelo para construir um patrimônio não entrega os pontos por causa de um tornozelo quebrado. Eu estava apenas começando a cobrar a conta. A cama do hospital era desconfortável. Aquele cheiro de álcool e de limpeza excessiva parecia que queria entrar nos meus poros e apagar o cheiro da minha própria vida. Eu fiquei lá, olhando para o teto, vendo a luz branca do corredor passando por debaixo da porta, e a cada vez que uma enfermeira entrava para trocar o soro, eu fazia questão de dizer o dia, a hora e quem era o presidente do país. Eu não podia dar margem para dúvida. Eu precisava que cada prontuário médico daquela noite registrasse uma mulher lúcida, consciente e, apesar da dor, absolutamente no controle das suas faculdades mentais. O Ricardo tinha tentado plantar a semente da minha loucura, e eu ia usar aquele hospital como o meu primeiro tribunal. Eu pedia para ler os rótulos de cada remédio que me davam. Eu perguntava sobre a miligramagem, sobre os efeitos colaterais. Eu queria que eles vissem a Teresa Lombardi, que sempre foi a contadora da própria vida, a mulher que nunca deixou um centavo escapar sem saber para onde ia. A doutora Beatriz chegou logo cedo, com os olhos vermelhos de quem não tinha dormido, mas com uma pasta debaixo do braço que parecia pesar uma tonelada de justiça. Ela se sentou ao meu lado, pegou a minha mão, a que não estava com o acesso do soro, e respirou fundo. Ela me contou que o Ricardo e a Eliane tinham passado a noite na delegacia. Ele, tentando manter a pose de filho preocupado, dizendo que eu tive um episódio de agressividade e que ele tentou me conter para eu não me machucar. Mas a Eliane quebrou rápido. No momento em que o delegado mostrou os prints das conversas que a Cláudia tinha rastreado e as primeiras imagens da câmera do porão que o seu antenor tinha recuperado, ela começou a gritar que a ideia do empréstimo foi do Ricardo, que ela só queria uma vida melhor e que não tinha nada a ver com o acidente na escada. Eles se voltaram um contra o outro como dois bichos famintos. É triste ver que o amor que eles diziam ter um pelo outro era tão frágil quanto o respeito que tinham por mim. Mas para vocês entenderem a dimensão do que eles estavam fazendo, eu preciso contar o que a Beatriz e a Cláudia descobriram naquela madrugada. Não eram só alguns empréstimos. O Ricardo tinha criado uma rede de mentiras que envolvia até o meu plano de saúde. Ele tinha solicitado o cancelamento de procedimentos que eu precisaria no futuro, alegando que eu seria transferida para um cuidado domiciliar integral. Na verdade, ele estava limpando o caminho para que, quando eu fosse declarada incapaz, não houvesse nenhum contrato que o obrigasse a gastar comigo. Ele queria o lucro líquido da minha morte em vida. E o que mais me doeu, o que me fez chorar ali naquela cama de hospital, até o travesseiro ficar encharcado, foi descobrir que ele tinha colocado a casa à venda em um site de corretores de luxo, usando uma procuração com a minha assinatura falsificada. Ele estava vendendo o teto onde ele cresceu antes mesmo de eu estar fria. Sabe quando eu e o Raul compramos aquele terreno, o bairro nem tinha asfalto. A gente vinha para cá nos finais de semana, trazia marmita e ficava limpando o mato com as próprias mãos. Eu lembro da alegria do Raul quando a gente conseguiu comprar o primeiro milheiro de tijolos. Ele passava a mão neles como se fossem barras de ouro. A gente não tinha dinheiro para pagar pedreiro o tempo todo, então ele trabalhava durante a semana na fábrica e no sábado e domingo ele levantava as paredes. Eu carregava os baldes de massa. Eu, com a barriga crescendo do Ricardo, ajudando a assentar o alicerce do que eu achava que seria o nosso legado. Aquela casa tem o nosso suor em cada mistura de cimento. Ver que ele tratava aquilo como uma mercadoria descartável, como algo que ele podia trocar por um carro novo ou por uma viagem para o exterior, foi o que finalmente matou a mãe dentro de mim. Sobrou apenas a mulher que precisa sobreviver. A Beatriz me explicou que o processo agora seria longo. O Ricardo seria indiciado por tentativa de feminicídio, maus tratos a idoso e estelionato. A Eliane entraria como cúmplice e também responderia pelas fraudes financeiras. Mas havia um problema. O Ricardo tinha contratado um advogado desses que aparecem na televisão, um homem que vive de achar brechas na lei. Esse homem já estava alegando que as câmeras que o seu antenor instalou eram uma invasão de privacidade e que as provas poderiam ser anuladas.
Eu olhei para a Beatriz e senti um medo gelado. E se eles saíssem impunes? E se a justiça achasse que um filho empurrar a mãe é só uma briga de família? Foi aí que a força daquelas 3 palavras que eu disse no telefone começou a fazer sentido. O plano mudou. Não era só para a Beatriz vir me buscar. Era o sinal para ela acionar a segunda parte da nossa estratégia, algo que a gente vinha cozinhando em segredo caso o pior acontecesse. Eu tinha autorizado a Beatriz a procurar a imprensa. Eu sabia que, num caso como o meu, se ficasse apenas dentro do tribunal, o dinheiro dele poderia falar mais alto. Mas se a história ganhasse as ruas, se as outras mães vissem o que estava acontecendo, o peso da opinião pública seria um muro que nem o melhor advogado do mundo conseguiria pular. Naquela tarde, enquanto eu ainda estava sob observação, uma equipe de reportagem de um grande jornal local foi até o hospital. Eu não queria aparecer como uma coitadinha. Eu pedi para a enfermeira me ajudar a pentear o cabelo, limpei o sangue seco que ainda tinha no canto da testa e me sentei na cama. Eu queria que as pessoas vissem a dignidade de uma mulher de 74 anos que foi traída, mas não vencida. Eu contei tudo. Contei dos empréstimos. Mostrei as marcas roxas nos meus braços de quando eles me seguravam com força para eu não sair de casa. E contei do riso deles enquanto eu estava caída no escuro. A entrevista foi curta, mas cada palavra que eu disse foi um prego no caixão da reputação que o Ricardo tanto prezava. Ele sempre quis ser o executivo de sucesso, o homem respeitado, pois agora ele seria conhecido como o homem que empurrou a própria mãe da escada por dinheiro. Enquanto isso, a Cláudia não parava. Ela conseguiu rastrear uma conta que o Ricardo tinha aberto no nome de uma tia distante minha, uma senhora que já tinha falecido há anos e de quem ele tinha conseguido os documentos em uma limpeza que fez no meu sótão. Nessa conta, havia quase R$800 mil. Era o dinheiro que ele estava desviando da empresa onde trabalhava e também as economias que ele tinha tirado de mim. O Ricardo não era só um filho ruim, ele era um criminoso profissional. A Cláudia entregou esse dossiê diretamente para os diretores da empresa dele. Naquela mesma tarde, ele foi demitido por justa causa, perdendo qualquer bônus ou indenização que pudesse usar para pagar sua fiança ou seus advogados. O cerco estava fechando e ele estava perdendo as ferramentas de ataque uma por uma. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir: o reencontro. O juiz de custódia marcou a audiência para o dia seguinte. Eu ainda estava com muita dor, mas me recusei a participar por vídeo. Eu queria estar lá. Eu queria que o Ricardo tivesse que olhar nos meus olhos enquanto o juiz lia os crimes que ele cometeu. A doutora Beatriz tentou me convencer a ficar no hospital. Disse que era muito estresse para o meu coração. Mas eu disse a ela que o meu coração só ia sossegar quando eu visse a justiça sendo feita cara a cara. Eu sou uma Lombardi e a gente encara os nossos problemas de frente, mesmo que seja de cadeira de rodas e com gesso na perna. No dia da audiência, o fórum estava cheio. A notícia tinha se espalhado e havia um grupo de mulheres na porta com cartazes de apoio. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Quando eu entrei na sala, o silêncio foi absoluto. O Ricardo estava sentado do outro lado, com o advogado dele. Ele parecia menor. Aquela arrogância, aquele terno caro que ele usava para me humilhar na mesa de jantar, tudo parecia gasto, sujo. Quando ele me viu entrando na cadeira de rodas, ele tentou fazer uma cara de choro. Tentou estender a mão, mas a doutora Beatriz se colocou na frente como uma leoa. O juiz, um homem sério de cabelos brancos, começou a ler o relatório das agressões. O advogado dele tentou a última cartada. Ele disse que o vídeo do porão não tinha áudio claro e que o empurrão poderia ter sido um reflexo de defesa durante uma discussão acalorada, onde eu, supostamente, estaria armada com uma faca de cozinha. Aquilo foi o limite para mim. Eu pedi a palavra. O juiz hesitou, mas permitiu. Eu olhei diretamente para o Ricardo. Ele desviou o olhar. Eu disse, com a voz firme: Ricardo, eu não guardo facas na cozinha para usar contra você. Eu guardo facas para cortar o pão que eu sempre fiz questão de colocar na sua mesa, mesmo quando a gente não tinha quase nada. Eu te dei a vida 2 vezes, uma quando você nasceu e outra quando eu trabalhei até as minhas mãos sangrarem para você ter o que eu não tive. Hoje, eu não estou aqui como sua mãe. Eu estou aqui como a mulher que você tentou apagar. E eu não vou sumir. A sala do tribunal pareceu ficar sem ar.
O juiz, então, chamou a primeira testemunha, o seu antenor. O velhinho entrou com um terno antigo, que cheirava a naftalina, mas com uma postura de general. Ele não levou apenas as câmeras do dia da queda. Ele levou registros de meses. Ele tinha gravado o Ricardo e a Eliane rindo no jardim enquanto planejavam como iam me dopar com remédios para eu parecer confusa na frente do perito. O áudio era cristalino. Dava para ouvir a Eliane dizendo: "Só mais uns meses, Ricardo, e essa casa vai ser o nosso novo projeto de decoração. A velha já está com o pé na cova mesmo." Quando aquele áudio ecoou na sala, até o advogado deles baixou a cabeça. Não havia defesa para a crueldade pura. O juiz não teve dúvidas. Ele negou o pedido de liberdade provisória. O Ricardo e a Eliane seriam transferidos para o presídio estadual, enquanto aguardavam o julgamento. Quando os policiais vieram para levá-los, a Eliane começou a ter uma crise de histeria, gritando nomes horríveis para mim, dizendo que eu ia morrer sozinha e que ela ia voltar para terminar o serviço. O Ricardo não disse nada. Ele apenas me olhou uma última vez. E o que eu vi ali não foi amor, nem ódio. Foi apenas o vazio de alguém que nunca aprendeu o que é ser humano. Eu saí daquele tribunal sentindo que o ar finalmente entrava nos meus pulmões. Mas o caminho para a cura ainda seria longo. Eu tinha uma casa vazia para voltar, uma perna para recuperar e um coração que precisava ser reconstruído do zero. A Beatriz me acompanhou até a saída, onde as mulheres que estavam na porta começaram a aplaudir. Eu não me sentia uma heroína. Eu me sentia apenas uma mulher que tinha retomado as rédeas da própria existência. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo. A mesma cor dos tijolos da minha casa, quando o Raul os assentou há tantos anos. Eu sabia que, a partir daquele momento, cada degrau daquela escada seria meu de novo, e que o silêncio do porão nunca mais teria poder sobre mim. Nos dias que se seguiram, a minha casa, que antes parecia um lugar de medo, começou a se transformar. A Cláudia e a Beatriz me ajudaram a organizar a bagunça que eles deixaram. Nós trocamos todas as fechaduras. Nós limpamos cada armário, tirando qualquer vestígio da passagem da Eliane e do Ricardo. Eu doei as roupas caras que eles deixaram para trás, as garrafas de vinho que eles bebiam enquanto eu sofria. Eu queria que a casa voltasse a ter o cheiro de café e de flores, o cheiro da dignidade. O seu antenor passou a vir tomar café comigo todas as tardes. Ele dizia que o jardim estava sentindo a minha falta. E ele tinha razão. As camélias estavam murchas, as roseiras cheias de pragas. Cuidar delas passou a ser a minha fisioterapia. Mas as consequências para eles foram além da prisão. Como o Ricardo tinha usado o nome de empresas reais para as suas fraudes, ele passou a ser processado por vários outros credores. A vida de luxo que ele tentou construir em cima da minha dor ruiu como um castelo de areia. Eles perderam tudo: o carro, as contas no exterior que foram bloqueadas pela Justiça Internacional, a reputação. Eles descobriram que o crime não só não compensa, como ele cobra juros altíssimos de quem o pratica. A Eliane, no presídio feminino, descobriu que não havia ninguém para fazer as unhas dela ou para servir o vinho caro. Ela era apenas mais uma detenta, enfrentando a realidade nua e crua que ela tanto tentou esconder com filtros de rede social. E eu? Bom, eu descobri que aos 74 anos, a gente ainda pode recomeçar. Eu comecei a fazer um curso de informática no centro comunitário, porque eu decidi que nunca mais ninguém vai mexer nas minhas contas sem que eu saiba exatamente o que está acontecendo. Eu aprendi a usar o computador, a ver o meu saldo no banco, a identificar e-mails suspeitos. Eu me tornei a minha própria curadora. E o mais importante, eu reconectei com pessoas que eu tinha deixado de lado por causa da pressão que o Ricardo fazia. Amigas de infância, vizinhos que eu não via há anos. Minha casa voltou a ser um lugar de riso, de conversas longas e de uma paz que não tem preço. Às vezes, à noite, eu ainda olho para aquela escada. A dor na perna ainda dá sinal quando o tempo esfria, um lembrete físico daquela noite. Mas agora, quando eu olho para baixo, para aquele porão, eu não vejo mais um lugar de descarte. Eu vejo o lugar onde eu encontrei a minha força. Eu vejo o lugar onde a Teresa Lombardi deixou de ser uma vítima para se tornar a dona da sua própria história. E se você estiver passando por algo assim, se você sentir que está sendo empurrada para o escuro por quem você mais ama, lembre-se de mim.
Não grite se não puder ser ouvida. Não se desespere. Prepare o seu plano no silêncio, porque a luz do dia sempre volta para quem tem a coragem de lutar por ela. Hoje eu acordo e sinto o perfume das minhas flores. Eu tomo o meu café olhando para o jardim que o Raul e eu criamos, e eu sei que ele estaria orgulhoso. Não do filho que nós perdemos para a ganância, mas da mulher que sobreviveu para contar essa história. A vida é curta demais para a gente se deixar apagar. E o meu silêncio, aquele silêncio que o Ricardo achou que seria a minha tumba, hoje é o som mais bonito da minha liberdade.